pior de ser viciado é não saber. Um usuário de drogas, ele sabe que ele está viciado. Agora, um usuário de celular, ele não sabe literalmente que ele está viciado. Um dos dois vícios é bom, mas ser viciado em celular é algo pior ainda. E eu sei que talvez isso possa ser algo muito difícil de ouvir, porque hoje o celular ele se tornou o seu melhor amigo, o seu companheiro, aquele a quem você passa suas horas livres e até as horas em que você está produzindo e trabalhando. Eu estava conversando essa semana com um empresário, ele é um doutor, um médico e ele tem 82 anos. E ele me perguntou por que no Instagram tem legendas, se a gente pode sim ouvir o que a pessoa está falando. Eu disse a ele que muitas pessoas, elas não podem escutar muitas vezes porque elas estão em uma reunião, elas estão no momento de trabalho, e aí elas têm que ler a legenda. Ou seja, elas não vão ouvir aquele vídeo, mas elas vão ler o conteúdo que está escrito ali. E ele achou isso muito interessante. Ele disse que realmente ele via filmes onde as pessoas eram pegas de surpresa ali mexendo no celular no horário de trabalho, que ele achava isso muito engraçado e como evoluiu a tecnologia. E através desse vídeo, se você assistir até o final, você vai conseguir se libertar desse vício que é de ficar no celular. E antes de tudo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve nesse canal, que aqui você vai entender que o vício pelo celular é algo que passa despercebido. Isso porque ele não nos traz um dano físico, mas ele está destruindo a sua mente, destruindo a sua vida aos poucos. Bom, sobre isso talvez você não tenha tanta noção, tanta clareza ainda. Mas se você utiliza o seu celular de 4 a 5 horas por dia, é certeza, é fato que você está viciado. E assim, o seu futuro ele está comprometido. Mas como saber se eu utilizo o celular de 4 a 5 horas por dia? É simples. Todo celular que tenha qualquer sistema operacional, ele mostra uma média de quantidade de tempo que nós passamos usando o celular. É só você abrir em configurações e clica em tempo de uso. Vai lá agora e dá uma olhada em quanto tempo você fica no celular. E ele vai te dar uma média de 7 dias consecutivos. Ou seja, é uma análise profunda, não é uma análise de um dia único, é uma análise de 7 dias. Então vai lá, veja quanto tempo você tem de uso, coloca aqui nos comentários para que a gente possa ver dessas pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal aqui desse canal, qual é a média que vocês utilizam. Eu quero ler cada comentário para saber quanto tempo você utiliza o seu celular. E colocando assim, deixando claro para outras pessoas, você também vai passar uma vergonha pública, vai fazer também um compromisso público de que a partir de hoje a sua média ela vai mudar, você vai mudar essa realidade. Toda grande transformação, ela começa em ter clareza mental. Ou seja, eu preciso saber aonde eu estou errando para que eu possa consertar. Eu preciso saber quanto tempo eu estou usando o celular para que eu possa reduzir esse número. Agora, se você é viciado em celular e não consegue largar ele para produzir uma tarefa que você tenha que ficar um longo período, muito provavelmente você não tem clareza do que você quer. Então a pessoa vai lá, vai começar uma tarefa e ela vai pausando a tarefa, mexendo no celular a todo momento. E se você começar a observar, existem pessoas que vão à igreja, mas a vida delas não muda, porque elas estão dispersas nessa tecnologia, elas entram e saem de um culto do mesmo jeito. Isso também acontece na academia. Quando a pessoa ela vai na academia, ela não consegue se concentrar 100% no treino dela, porque ela fica dando pausas, mexendo no celular, ou fazendo o exercício ao mesmo tempo utilizando o celular, o que é um grande erro, porque 90% das pessoas que estão fazendo academia estão ali com a postura errada. E muitas vezes elas nem lembram quantas séries elas já fizeram, porque elas ficam o tempo todo ali no celular. E aí traz uma sensação de que se eu ir à igreja eu vou mudar, se eu ir à academia eu vou mudar, se eu começar a estudar, começar uma tarefa eu vou mudar. Porém, se essa tarefa for interrompida
por um pequeno prazer, que é assistir um vídeo, que é rolar a tela do feed do seu Instagram, logo você não terá o resultado se tivesse 100% focado naquilo. Então existem inúmeros casos de pessoas que tentam empreender, mas não conseguem, que vão à academia há anos, mas o seu corpo não muda, elas estão dispersas, distraídas, elas não sabem exatamente o que elas querem. E nesses momentos que seriam cruciais para mudar a sua vida, você dá o pior da sua atenção, você tá totalmente disperso e desfocado. E uma das formas de você reagir e mudar é encontrando o desconforto. Então pegue um caderno agora para que você possa ter clareza, para que a transformação aqui seja real. Estudos já comprovam que as pessoas que escrevem, elas fixam mais aquele conteúdo. Eu quero que você responda 2 perguntas. O primeiro, o que você quer para sua vida? E o segundo, o que você precisa fazer para chegar lá? E aí, enfim, você vai ter que seguir uma frase famosa que diz: sem dor, sem ganho. Ou seja, dependendo da onde você quer chegar, o que você escreveu aí nesse papel, se seu sonho é muito alto, é muito grande, maior será também o seu sacrifício. O sacrifício, ele precisa ser compatível com o tamanho do seu sonho. E acima de tudo, para você conseguir mudar essa sua realidade, estar viciado no celular, você vai precisar sentir desconforto da sua realidade atual. Então você não pode, de maneira nenhuma, se conformar com tão pouco, você não pode se acostumar com menos, você não pode aceitar um fato de não conseguir realizar os seus sonhos ou de estar morando no lugar que você está. A realidade que você vive hoje não pode ser algo prazeroso. Então você tem que olhar para sua vida e pensar todos os dias que você pode sim sair dessa situação e entender que a sua vida tá assim exclusivamente por culpa sua. E agora, com certeza você já parou para pensar, porque muitas pessoas falam isso, que existem pessoas com menos inteligência que você, com menos capacidade, com menos recurso que você, fazendo muito mais, fazendo mais dinheiro e utilizando o celular de forma muito mais sábia para conseguir patrocínios e construir riquezas. A questão é que vocês possuem acesso à mesma coisa, porém, cada um está utilizando de maneira diferente. Um utilizando de uma maneira muito inteligente e o outro utilizando somente para anestesiar a dor de olhar para a realidade da vida que ele tem. Você está perdendo seu presente, destruindo o seu futuro. É como se o seu celular fosse uma venda que você coloca nos seus olhos para você não enxergar o tempo que você está perdendo. Eu quero muito que você tenha clareza disso e sinta desconforto na sua vida. E eu lembro que quando eu comecei a dar os primeiros passos, isso veio de um desconforto da minha realidade atual. Quando eu vi que eu morava numa invasão, que eu não conseguia ajudar os meus pais financeiramente, que eu trabalhava o dia todo de pé na rua, fazendo chuva, fazendo sol, passando várias dificuldades, não tendo dinheiro para nada, eu não podia escolher nem a comida que eu queria comer, eu tinha que escolher pelo valor, aquilo que tinha um preço mais baixo, aquilo que era mais barato. Quando você sentir desconforto da sua realidade atual, aí o jogo muda. Você já deve ter ouvido falar naquele ditado que mente vazia é a oficina do diabo. Você já parou para pensar que ficar vendo vídeos vazios não te agregam e não te levam para nada? Isso é deixar o mal controlar sua mente, fazer você perder um longo período de tempo, procrastinar, deixar para depois, não conseguir concluir as tarefas, não ter concentração e foco, não ter tempo para nada. Tudo isso são males de pessoas que utilizam o celular. E lembre-se, um hábito ruim nunca anda sozinho, assim como um hábito bom também não. Se você trocar o hábito de utilizar o celular excessivamente por não utilizar, por controlar o seu tempo de uso, junto com isso,
virar o hábito de ter mais foco, mais criatividade, mais concentração, o hábito da leitura, o exercício físico, conclusão de tarefas. A Bíblia diz algo muito poderoso e que, se eu fosse você, colocava em prática hoje. Essa é a chave. E ela diz assim, que para você vencer o mal, você precisa cortá-lo pela raiz. Esse versículo é poderoso e libertador. Porque eu tinha um hábito muito ruim na minha adolescência. Eu falava muito palavrão. E aí eu andava com pessoas que falavam muito palavrão. Eu tive que cortar o mal pela raiz, que era não andar mais com aquelas pessoas. Porque se eu só tentasse, se eu só me esforçasse e continuasse andando com elas, provavelmente eu não ia conseguir me libertar desse vício de falar palavrão. Assim também é com o hábito da fofoca. Se você continua andando com pessoas que fazem, que cuidam da vida alheia, tudo isso vai fazer você virar um excelente fofoqueiro. Então você precisa cortar tudo o que possa te influenciar a usar o celular. No meu caso, eu tive que excluir aplicativos. Esse foi o cortar o mal pela raiz. Talvez o seu seja reduzir o tempo de uso, colocar despertador para parar de usar o telefone, trocar de número de WhatsApp, sair de grupos de WhatsApp. Se você tratar a raiz do problema, você nunca mais vai tê-lo na sua vida. E depois que eu excluí todos os aplicativos, surpreendentemente, eu perdi o vício e hoje é algo que não me faz falta. Eu sou muito mais produtiva, muito mais focada. Eu consigo concluir todas as minhas tarefas. Essas que estão pintadas são todas as tarefas que eu concluí. Em que antes eu demorava muito mais tempo, hoje eu faço em 1 hora, literalmente. Antes eu demorava 3 semanas para editar um vídeo. Hoje eu edito em 1 hora. Então eu te desafio a você pegar um livro e imaginar que, ao invés de você estar perdendo tempo no celular de 3 a 4 horas, você vai estar lendo. Saia para dar uma caminhada, vá fazer algo produtivo para o seu futuro. E eu espero que, do fundo do coração, esse vídeo tenha te ajudado. E eu acredito sim que essa é a melhor maneira de você se desvencilhar não só do vício do celular, mas de qualquer outro vício. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.